O agronegócio brasileiro é o motor da economia brasileira. Virou lugar comum falar isso, mas nem sempre foi verdade. Para entender a importância desse setor econômico e como ele ajuda a inspirar o desenvolvimento de outras áreas da nossa economia, nós vamos conversar com ninguém menos que Antônio Cabreira. Ele é professor do Mackenzie, foi secretário da Agricultura do governo Mário Covas, em São Paulo, além de ministro da Agricultura do governo Collor, responsável pelo processo de abertura econômica que mudou o setor e propiciou a pujança que nós conhecemos hoje. Meu nome é Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Professor Antônio Cabreira, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar aqui conosco no Livres Entrevista. Obrigado, mano. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no Livres Entrevista. Professor, hoje é lugar comum a gente dizer que o agro é o grande motor da economia brasileira. Mas eu queria pedir para o senhor traduzir isso numa perspectiva. Qual é o tamanho da importância do agro hoje para a economia e para a sociedade brasileira? Os números gritam de uma maneira muito clara, né, mano? Se você pegar todo ano, todo trimestre, quando você avalia o crescimento do nosso PIB, você vai perceber que o carro-chefe, a locomotiva, às vezes o setor de serviços, a indústria, estão até caindo, enquanto o agro está sempre no campo positivo. E às vezes, assim, com 10%, 8%, enquanto os outros estão estacionados ali em 2%. Então, é o motor da nossa economia na geração de impostos, na geração de empregos, e também tem uma participação hoje vital na estabilização, na harmonia das democracias do mundo, de uma maneira geral, porque hoje o Brasil ele tem um papel fundamental em abastecer, por exemplo, a China, abastecer a Ásia. Hoje o Brasil manda comida para mais de 200 países e territórios. Imagine se em algum momento o Brasil fosse riscado do mapa, o caos que você não teria hoje na pacificação, né? Eu diria que hoje o Brasil é um grande pacificador planetário quando ele fornece comida para todo esse mundo nos quatro cantos. Nós somos o celeiro do mundo e tem aquele ditado de que você não deve nunca brigar com quem ele alimenta, né, professor? Eu até diria, viu, mano, que a gente está mudando um pouco. Nós estamos saindo de celeiro e já estamos ficando supermercado do mundo. Não sei se você sabe, isso é uma coisa incrível que poucos brasileiros sabem. O ano passado, 2023, o Brasil foi o maior exportador de produtos agrícolas industrializados. Batemos pela primeira vez os Estados Unidos, porque a gente sempre tem aquele dó, o Brasil ainda exporta muita commodity, muito produto primário. Mas o que nós já estamos processando, já somos o maior do mundo. Então, esse é motivo também, mais um motivo de orgulho que o agro traz para o Brasil. Isso é muito interessante porque, às vezes, no debate político, existe uma simplificação, como se para enriquecer um país precisasse do setor da indústria, né? Como se a indústria fosse sempre a mola mestre de um país desenvolvido. Mas o ponto é a nossa capacidade de agregar valor no produto, né? O quanto que a gente amplia a nossa produtividade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso é uma grande verdade. Se você pegar bem, e as pessoas às vezes têm essa imagem, né? O agro ainda é algo atrasado, é um produto primário, mas eu vou te dizer para você, hoje, por trás de um grão de soja ou por trás de um quilo de carne que é exportado pelo Brasil, você tem tanta tecnologia como você tem hoje sobre o último smartphone que estiver saindo no mercado. Ali você tem conhecimento, ali você tem pesquisa, novas variedades genéticas, até porque basta você pensar que para você poder exportar para 200 países e territórios, primeiro, você tem que ser muito eficiente. E principalmente se você levar em conta que a agricultura europeia ou a agricultura norte-americana, elas são altamente subsidiadas. Então, nós competimos com uma agricultura que trabalha com recurso público. E segundo, aqui vai uma outra informação. Você tem que ter muita qualidade. Imagine, por exemplo, você exportar uma manga para o Japão. Alguém aqui
consegue passar pela cabeça que o mercado japonês não é um mercado altamente exigente em termos de qualidade, em termos, por exemplo, de qualquer traço de herbicida, qualquer coisa desse tipo. Então, o Brasil, para conquistar esse mercado, teve que ter muita eficiência. E até uma coisa interessante, puxa vida, mas essas big techs, as exportações. Hoje, quando você exporta, por exemplo, um celular, praticamente aquilo não é manufaturado no país que exporta. Muitas das peças desses componentes, isso é muito bom, é o livre mercado, foram feitos em outros países. Agora, quando você exporta uma comida ou uma soja, é tudo aqui, o fertilizante, tudo foi agroprocessado aqui. Então, a movimentação econômica que o agro faz, ele é muito superior em outros segmentos da economia. Isso acaba se traduzindo por esses resultados que a gente comentou há pouco. Muito bom. Agora, professor, quando a gente fala que o Brasil é um país agrícola, isso é uma afirmação que poderia, não sei, ser, alguém poderia dizer, não, mas no tempo do café lá atrás, no tempo da política do café com leite, ou no tempo da cana-de-açúcar do Nordeste, enfim, que utilizava mão de obra escrava, dos senhores de engenho lá do tempo da escravidão. Bem, o agro hoje não tem nada a ver com essa visão, digamos, estereotipada de que o agro é uma coisa escravocrata, né? A gente teve uma mudança de perfil muito grande. Quando que isso acontece? Quando que o agro brasileiro sai desse perfil, digamos, escravocrata e vai para esse perfil tecnológico de ponta que está integrado com o que existe de mais produtivo no mundo? Qual é o ponto de virada? Aí na década de 90, mano, quando ele sofre um choque de competição, onde você teve uma brutal, esse é o termo correto, abertura da economia. Inclusive, eu queria fazer aqui, estou falando aqui para os livres, às vezes nós, brasileiros, aqueles que labutam pela liberdade econômica, liberdade de trabalhar, liberdade de empreender. Às vezes a gente fica imaginando, né, literaturas internacionais, o Hayek, Mises, Milton Friedman, depende da escola que você mais se afina, para tentar trazer essas ideias aqui para o Brasil. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Brasil tem um dos maiores cases de sucesso da importância da liberdade econômica, que é exatamente o agro. Você citou aí 2 produtos, por exemplo, essa questão dessa imagem atrasada, você acabou buscando o café e a cana. Olha que coisa interessante. O café, até então, ele era regido pelo Instituto Brasileiro do Café. Isso é uma herança ainda do governo Getúlio Vargas, e esse Instituto Brasileiro do Café, que a gente chamava de IBC, ele controlava preços, ele controlava cotas de exportação. Então, a gente tinha um termo que se falava confisco cambial, então, nas exportações, tudo isso manipulado por Brasília. Chegou em 1990, isso é uma coisa que eu tenho muito prazer, foi ter assinado a extinção do IBC, uma estatal que trazia tantos problemas. Houve, por exemplo, eu nunca me esqueço, assim que a gente extinguiu o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, o presidente da Colômbia ligou para o presidente Collor aqui no Brasil, o presidente me chamou por nós vamos ter que recriar, porque está criando uma crise diplomática. Conversamos e o presidente resistiu, graças a Deus nada daquilo voltou. A gente tinha, você lembrou do açúcar, a gente tinha o IAA, o Instituto do Açúcar e Álcool, que era um negócio horrível, que também fazia cotas de exportação. Você para conseguir uma cota para exportar 1 tonelada de açúcar aqui, você tinha que ter uma cota tonelada no Nordeste, tudo política, e isso atrapalhava a economia, isso foi extinto. Por exemplo, eu não sei se você sabe, hoje, um produtor de cana, ele é remunerado por um índice chamado de Consecana. Olha que coisa interessante e que coisa moderna. Como que ele é remunerado? O Consecana é uma cesta de índices, porque a cana ela acaba gerando vários subprodutos. Ela acaba produzindo o etanol para você usar como combustível, ela produz o açúcar como alimento. Então, esse Consecana, isso é mercado, isso não tem nada a ver com o governo. Ele pega, por exemplo, qual que é o preço do índice do açúcar do contrato número 11 na Bolsa de Nova York? É tanto.
Qual que é o preço do etanol hoje na bomba? Tanto. O etanol anidro, etanol hidratado. Então, se faz essa cesta, e essa cesta compõe a remuneração que você paga para o agricultor. Antes, o que era? Um técnico em Brasília determinava o preço num continente chamado Brasil, que era impossível. Eu, por exemplo, eu tinha que fazer reuniões para a gente determinar qual era o preço do cafezinho, qual era o preço do leite, qual era o preço do pãozinho em Porto Alegre ou em Manaus. Tudo isso acabou. A gente liberou, e o impacto disso, eu me lembro quando, por exemplo, eu anunciei o fim do tabelamento do preço do leite, que também era um resquício do governo Getúlio Vargas. Aquilo foi uma crise, manos. Dona de casa, saiu uma matéria, várias matérias na imprensa, aquelas mulheres chacoalhando um bebê chorando. Mas e agora? Quem vai definir que preço que eu vou pagar no litro de leite para o meu filho? Então, a gente também, como brasileiro, a gente tem aquele apego, né, de que o Estado é o Estado babá, que precisa dizer para mim quanto é que eu vou pagar. Graças a Deus, o presidente também, olha, você assistiu essa matéria, a gente tem que voltar a definir o preço. Eu falei, presidente, deixa que o mercado vai se estabilizar. E o presidente sempre foi muito a favor da liberdade econômica, e eu estou citando aqui alguns exemplos do agro, várias outras coisas, né? Talvez a única coisa que, infelizmente, não tenha acontecido é que a indústria ela recuou. Ela voltou ao protecionismo. O agro não, o agro foi embora, abriu as fronteiras, foi dolorido, foi. Mas hoje está esse agro que porque a gente acoplou aquilo que faltava no agro. A gente já tinha terras férteis e tinha agricultores capacitados, mas não tinham a liberdade para empreender essa carta de alforria que veio com essa abertura econômica. Professor, e olhando nesse comparativo que o senhor trouxe muito bem, a indústria resistiu e acabou regredindo. A gente tem hoje uma das indústrias mais fechadas do mundo, né? Por outro lado, o agro brasileiro é um agro internacional, que faz negócio com mais de 200 países, como o senhor falou. Qual foi o ponto central de diferença? Por que a gente conseguiu abrir a economia no agro e não conseguiu na indústria? Essa visão da importância da liberdade. Eu sempre gosto de dizer que a luta da liberdade é uma luta de uma minoria assim, muito humilde, muito pequena mesmo, sabe? É um grupo extremamente pequeno que consegue entender essa visão e levar isso adiante. Infelizmente, a gente não teve essa visão também na área industrial. Tanto é que é uma coisa, se você perguntar assim, qual que é a grande frustração que eu tenho daquela parte, é que o agro realmente, agro em si, a gente conseguiu abrir. A agroindústria, a gente não conseguiu. Porque a agroindústria ela estava muito mais ligada ao Ministério da Indústria e Comércio da época, e houve. Tanto é que esses dias para trás, eu até fiz voltando no assunto do que você comentou no café, porque as pessoas perguntam, por que a gente continua não exportando o valor agregado, não exportar o produto manufaturado? Até que tem até uma piada, né, que é os cafezais de Berlim. Eu não sei se você sabe, a Alemanha é o terceiro maior exportador de café do mundo, sem ter um único pé de café plantado. A Alemanha não consegue plantar café. Agora, por que isso? Olha só, esse tempo atrás, está fazendo aí mais ou menos uns 60 dias, eu fui a um supermercado na Alemanha e peguei um café que passou por uma torrefação. Então, já não é um café cru, ele já é um café agroindustrializado. Ou, às vezes, até o pó do café. Ali eu comprei e na notinha veio um imposto de 7%. Então, na Alemanha, hoje, você paga no café torrado e moído 7%. Sabe quanto que você paga aqui no Brasil hoje? Quase 32%. E a nossa reforma tributária não tratou nada disso. Então, eu pergunto, imagine que você vai montar uma indústria de torrefação do café. Você vai agregar valor. Aonde você vai montar? Num país que vai te cobrar 7% ou num país que vai te cobrar quase 32%? A resposta é óbvia. Então, hoje a Alemanha ou a Suíça são os maiores exportadores de chocolate sem ter um pé de cacau, é uma questão tributária. E, infelizmente, a reforma tributária acabou não tratando disso. Então, eu acho que nós precisamos entender. Não basta você tirar uma pedra, o Brasil não exporta. Mesmo assim, você lembrou dessa exportação para quase 200 países. Você sabe que a gente faz todas essas exportações sem ter um único acordo comercial assinado.
sei se você sabe, o único que a gente poderia ter assinado é o acordo do Mercosul, que naufragou. Então, olha só a bravura e a competência em termos de eficiência, em termos de rentabilidade, para você ganhar 200 países e territórios em termos de mercado internacional, sem ter um único acordo comercial que poderia favorecer. Não, hoje nós vamos no peito e na raça, ganhando cada um desses mercados. Agora, imagine o dia que a gente tiver uma diplomacia competente ou dirigentes com visão, que a gente possa firmar novos acordos comerciais, aí então o Brasil fica realmente imbatível. Isso é espetacular. Esse fato de que, mesmo sem acordos diplomáticos, a gente conseguiu ganhar tantos mercados é uma amostra do quanto o nosso agro é produtivo e competitivo no mundo, né? Isso Eu até diria, quanto o mercado ele fica em pé, às vezes até com o governo jogando contra, porque esse deveria ser o papel da diplomacia brasileira, né? E tanto é, mano, que é uma coisa interessante, que a coisa começa a mudar um pouco. Há 10, 15 anos, a gente sempre era o país do futebol, o país do carnaval, das praias bonitas, do Pelé, aquela coisa toda. Hoje, às vezes, você chega a algum lugar, puxa, o país que vem, por exemplo, se você for hoje no Oriente Médio, os países árabes, é impressionante, nós somos conhecidos como o país do frango. Por quê? Porque hoje a maioria do frango que eles consomem lá são frangos produzidos aqui no Brasil. Hoje, numa média de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 7 foram produzidos aqui no Brasil. Se você pegar a China, 85% da soja importada da China é soja brasileira. E o que essa soja significa lá na China? Significa um ovo, significa um porco, significa um frango. Se você pegar o salmão da Europa, ele é basicamente abastecido com a soja brasileira. Então, é isso que o Brasil hoje ele tem um protagonismo nessa gôndola cheia de supermercados lá fora, que é uma coisa assim indescritível. Um ponto que eu acho interessante trazer para a conversa, professor, é que muitas vezes as pessoas desinformadas colocam como se houvesse uma dicotomia entre o agro e a pauta ambiental. E, na verdade, o agro brasileiro é bastante sustentável do ponto de vista de suas práticas, né? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Ah, sim, não tenha dúvida. Se você pegar hoje, por exemplo, o Brasil ele é o único país do mundo que tem um código florestal. Ou seja, o Brasil, por exemplo, no nosso código, nós temos que ir lá uma figura que se chama reserva legal. Ou seja, todo produtor, dependendo da localidade, ele tem que ter na sua propriedade de 20% até 80%, no sul é 20%, no norte é 80%, em reservas, ou seja, em matas, ele não pode utilizar. Então, você imagine uma fazenda, por exemplo, de 100 hectares. Se ela estiver aqui, por exemplo, São Paulo ou Paraná, desses 100 hectares, no mínimo, 20 tem que ser de reserva. Então, o produtor aqui só pode utilizar 80. Agora, se essa mesma fazenda lá nos Estados Unidos, de 100 hectares, lá ele pode usar 100%, ou na Europa ou na Austrália, que são os nossos maiores concorrentes. Por que isso? Porque aqui nós temos essa figura do Código Florestal que impõe essa obrigatoriedade. Então, isso levou o quê? Hoje, a maior área de reservas florestais privadas do planeta estão na mão dos agricultores brasileiros. Não estão na mão nada de qualquer outro país que você pegar. Segundo, nós temos, por exemplo, a figura que a gente chama de área de preservação permanente. Então, todas as margens de rios, elas são preservadas. Esse tempo atrás eu comparei, por exemplo, o Lago de Itaipu, numa palestra, peguei uma foto de satélite, você parece uma pintura, você vê o Lago de Itaipu, você vê a agricultura altamente desenvolvida do Paraná, mas entre a agricultura e o lago, você vê aquele recorte, aquela faixa certinho de florestas que ficaram que você não pode. E peguei o maior lago da Flórida, onde também tem uma agricultura desenvolvida, lá você percebe nitidamente que se não planta na água, porque não vai nascer, mas chega até realmente à margem da água. Essa é uma foto histórica. Eu até fiz uma brincadeira, tinha aquele personagem que chamava o Wally, né? Onde está o Wally? Lembra que você ficava procurando naquele desenho? A camisa listradinha. Isso, é o personagem que tem no mundo inteiro. Eu falei, eu acho que o agro brasileiro, para contar melhor a sua história, ele deveria perguntar assim, aonde estão as apps
dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, porque não existe essa figura. Então, eu citei aqui apenas um exemplo, né? Nós temos o maior programa de combustível renovável do mundo, que é o nosso etanol. Não sei se você sabe, o mundo inteiro está procurando, por exemplo, a SAF, que é o combustível Sustainable Aviation Fuels. É o combustível renovável para a aviação. Nenhum país ainda conseguiu chegar nesse ponto. O único registrado na Agência Ambiental Americana, lá nos Estados Unidos, é o etanol brasileiro. Porque não sei se você sabe, hoje nós temos aqui quase 2.500 aviões agrícolas, todos eles voam com etanol. Então, o Brasil hoje já tem uma frota aérea, que é a maior frota aérea do mundo, voando com combustível renovável. Ninguém no planeta tem água igual. Eu ficaria o resto da tarde comentando esses avanços ambientais, né? Mas, infelizmente, como eu disse, nós precisamos contar melhor essa história, até aqui para aquele brasileiro que ainda vive no asfalto e não tem muita noção do que se passa no campo. Agora, imagine o potencial disso se o nosso governo não fosse tão empenhado na mentalidade atrasada da Petrobras, como um motor estatizante, aquela coisa que vem lá de Vargas, né? Agora, pegando esse gancho de contar melhor a história do agro, eu queria ouvir a opinião do senhor a respeito disso. Porque, para muita gente, né, as pessoas ainda têm aquela noção de associação do agro com figuras como o Jeca Tatu. Recentemente, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente disse que havia o ogro brasileiro no lugar de agro brasileiro, né? Ou seja, ainda existe muita gente que cultiva uma imagem de um agro como se fosse sinônimo de atraso. O que falta para a sociedade brasileira conseguir se assenhorar do papel que o agro efetivamente já desempenha na economia e na sociedade? E o que os brasileiros eles não compreenderam ainda foi essa grande mudança que aconteceu no agro na década de 90, com essa abertura da economia. Eu gosto sempre de relembrar, nós tínhamos 12 ministérios, e hoje você tem 40, um negócio horroroso que você tem hoje. Então, havia uma visão de pouco Estado, o Estado fazendo só o essencial. E essa abertura, mano, ela foi muito importante nessa questão assim de você promover um choque de eficiência. Então, esse agro, ele teve que sair daquela posição de cócoras lá do Jeca Tatu, porque senão ele ia ser engolido. Aquela competição o obrigou a melhorar, a ir para essa alta performance. Aí o Instituto de Açúcar e Álcool foi extinto, o Instituto Brasileiro de Café, a abertura da economia, a derrubada da lei da informática, era um negócio horroroso aquilo. Isso foi aberto. A redução, as tarifas nossas, no caso do agro, foram reduzidas de 40% para 14%, depois veio para 8%. As tarifas internacionais. Então, hoje nós não temos proteção nenhuma. Hoje, se você quiser importar etanol dos Estados Unidos, qualquer produto você importa com alíquota zero. Então, nós estamos abertos à competição. O agro brasileiro não tem nenhum tipo de restrição desse comércio internacional. Agora que houve recente, o governo fez na questão do leite, mas principalmente porque é uma triangulação do leite subsidiado da Europa que está entrando pelo Uruguai, mas o agro brasileiro não tem medo de competir com nada. Agora, para isso, ele tem que ser altamente eficiente. Então, o que precisa? O brasileiro ele precisa conhecer um pouco melhor o que é esse agro, né? Então, por exemplo, se você pegar há 20 anos, quando eu era ministro da Agricultura, nós não plantávamos milho transgênico. Hoje a gente planta, houve uma revolução em termos de variedades. Hoje a gente tem algo, não sei se você está um pouco familiarizado, mano, que se chama agricultura de precisão. Veja, às vezes você tem que corrigir que um solo está ácido, aí você joga um produto que se chama calcário. O que você fazia? Você tinha uma fazenda, você fazia uma amostragem média e se dizia, ó, aquela fazenda ela precisa de 2 toneladas de calcário por hectare, vamos dizer. Então, você pegava uma máquina e fazia essa distribuição. Como que se faz hoje? Isso é comum em qualquer fazenda.
você faz uma análise localizada. Por quê? Porque a média é 2 hectares, mas pode ser que nessa ponta aqui da fazenda, olha, aqui é meio tonelada, aqui é 1 tonelada, aqui é 3 toneladas, vai mudando. Então, essa máquina hoje, você faz essa coleta, você tem um software, aí você entra com uma máquina distribuidora e você coloca aquele software lá. E essa máquina, ela está acoplada a um satélite, o GPS. Quando ela entrou na primeira parte, aí ela sabe, pelo mapa que ela tem das análises, olha, aqui é 0,5 tonelada. Ela manda o sinal lá para trás, que está engatado no trator, no distribuidor, ele abre e joga 0,5 tonelada. Quando ela chega no lugar que é 2 toneladas, ela muda o sinal e passa para 2. Então é automático. Então o que você fez com isso? Você tem uma proteção ambiental, você não tem desperdício de algum produto, porque isso também você faz com pulverização, com tudo, você faz esse sistema. E você maximiza os seus recursos. Olha que coisa interessante. A gente fala muito hoje da desmaterialização, que não tem nada mais ambientalmente amigável do que isso. É você produzir mais utilizando menos. Se você pegar hoje um telefone celular aqui, você tem aqui, por exemplo, algo que a minha mãe e meu pai não tinham um único aparelho. Aqui você tem o despertador, aqui você tem uma câmera de filmar, aqui você tem uma calculadora. Eles tinham que ter um utensílio, uma calculadora. Eles tinham que ter um telefone, era tudo separado. Então você utilizava mais recursos naturais. Pois eu vou te dizer, não tem nenhum setor que tenha tanta desmaterialização como o agro. Daquele momento da abertura até 2020, nesse período, olha só, a cultura do algodão, ela aumentou 330%, mas a área plantada diminuiu 60%. Ou seja, você utilizando menos recursos naturais, utilizando menos terras, você está produzindo mais produtos. Então, isso é incrível. Desmaterialização. Só um agro moderno, tecnológico, consegue chegar nesses números. Isso é espetacular. E aí, claro que para isso foi preciso muita pesquisa, muita ciência, muita inovação. Na avaliação do senhor, qual o grau de conexão atualmente no Brasil entre a academia, a universidade, os centros de pesquisa e o agro? Tem espaço para melhorar ou você diria que a gente já vive a plenitude desse processo? Muito, muito, tem muito espaço. Graças a Deus, o Brasil criou uma Embrapa. Por isso que a gente fala, a academia nossa hoje é muito mais a Embrapa do que as universidades. As universidades, às vezes, o que a gente precisa é aproximar hoje a Embrapa não, a Embrapa calça botina, mas as nossas universidades, elas estão muito distantes ainda do campo brasileiro. Tanto é que você tem muitas fundações privadas criadas por entidades brasileiras do agro que financiam, que pesquisam o agro. Né? Tanto é que se você pegar hoje, olha que coisa interessante, nós temos uma grande contribuição da Embrapa hoje no agronegócio, ninguém nega isso. Mas hoje, a maioria das variedades que nós estamos plantando hoje, de soja, de milho, de algodão, não são mais da Embrapa, são do mercado. O mercado que criou essas variedades. E o produtor é livre, se ele quiser pegar uma variedade da Embrapa, ele pode pegar. Mas por quê? Porque o mercado está se encarregando de fazer essa revolução e de fazer toda essa inovação. Agora, há um espaço tremendo, né? E talvez aí o governo podia criar uma maneira mais simplificada do recurso privado. Qual que é o problema hoje? É que você engessa. Se um produtor quiser chegar e chamar uma universidade pública e colocar o recurso, ele não tem quase gestão nenhuma sobre esse recurso. Ele vai para um fundo comum e vai lá para aquilo que a universidade achar que deve ser pesquisado. E às vezes aquele produtor está com um problema na cultura da laranja, ele tem uma praga no algodão que ele não sabe. Então, eu estou disposto a bancar isso. Porque, aliás, eu acho que é assim que funciona o ensino, a pesquisa nos Estados Unidos. Hoje, 70% do recurso da pesquisa americana, que é o país hoje com mais pesquisa, é privado. Agora, por quê? Porque se identifica um problema e esse problema bate na academia, o recurso privado vem mais específico para se resolver aquele problema, né? Espetacular, uma verdadeira aula. Professor, eu queria agradecer essa conversa aqui no Livres Entrevista e pedir como uma palavra final, o que é que a gente precisa, como país, aprender com o exemplo do agro
para levar para os outros setores da economia e virarmos um país realmente próspero? Ou, em outras palavras, qual é a importância da liberdade econômica para a prosperidade? Olha, você sabe que tem uma frase que às vezes alguém pronuncia, mas essa frase, ela vem daquele momento da década de 90. Foi ali que essa frase nasceu. E essa frase significa o seguinte: mais Brasil e menos Brasília. A gente está acostumado que as nossas dificuldades, que os nossos problemas, a gente fica olhando para Brasília, aguardando uma solução vindo de Brasília. E essa revolução que aconteceu no agro, ela aconteceu porque o agro falou: olha, chega, vamos tocar, vamos em frente, a gente é capaz. Então, aquilo que aconteceu, eu sempre gosto de dizer, o agronegócio brasileiro ele é um case mundial hoje do que é a liberdade econômica. Às vezes a gente fica esperando alguma experiência que aconteceu lá fora. A gente fala muito do Chile, né? Os Chicago Boys, aquela coisa toda. Eu tenho os agroboys aqui do Brasil, que a nossa revolução ela é muito maior do que já aconteceu lá. Todos vocês aqui desse nosso podcast já ouviram falar daquilo que se chama Revolução Verde. Essa revolução foi criada por um agrônomo chamado Norman Borlaug. Ele recebeu um prêmio Nobel da Paz. É o único prêmio Nobel da Paz até hoje, infelizmente, dado a um agrônomo. Tomara que outros tenham, porque não tem nada mais que possa levar a paz do que um prato cheio, porque ele fez uma revolução, melhorou a produtividade de trigo, combateu a fome na Índia, na China e essa coisa toda. Mas foi tão interessante quando o Norman Borlaug, que veio aqui no Brasil, o pai da Revolução Verde, ele conheceu o que estava se passando no agro, ele deu a seguinte declaração: olha, a revolução do agro no Brasil é maior do que a Revolução Verde. Então, nós, como brasileiros, às vezes estudamos a Revolução Verde e não temos a mínima ideia do que está se passando aqui. Então, vamos contar melhor essa história e eu posso dizer para você aqui de boca cheia: o Brasil vale a pena. Muito bom. E isso vindo da boca de um dos protagonistas desse processo. Professor, muito obrigado pela aula e pela abertura econômica do agro, que mudou o Brasil para sempre. Uma semente que vai florescer muito com liberdade econômica, com um espaço de geração de oportunidade e prosperidade para que a gente se torne um país realmente do futuro. Obrigado, prazer estar aqui com vocês no Livres Entrevista. Muito bom. Eu quero também convidar você que acompanhou a nossa conversa até agora a deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar, ativar o sininho para não perder as notificações. Obrigado e até a próxima.